E o nosso programa hoje é sobre... You've got mail. You've got mail. You've got post. You've got mail. It's not spam. You've got mail, and it's probably garbage. You might as well delete it now. Yes! You have new mail. Yahoo! You have mail. There is a message for you. You've got mail. You've got mail, baby, yeah! You have 937 messages, all of which are marked urgent. You've got 854 spam mails in your postbox, which will be erased in 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. É, talvez ele seja um lixo mesmo. A ideia não era essa. O que deu errado nessa conta, meu Deus do céu? Vamos ver o que aconteceu. Quem é que a gente tem hoje na casa? Hoje a gente tem uma moça aqui de convidada, que é a Raquel. Raquel, boa noite, Raquel. Boa noite, Lisandra, tudo bem? Tudo bom. A Raquel já trabalhou na empresa World Tennis, NetShore, Shop, e atualmente desenvolve consultoria em busca de marketing digital para empresas DP6 e inteligência digital, atendendo alguns clientes como Serasa, Magna Mamute e Multionic. Ela vem aqui hoje falar das vantagens, né? A parte boa da newsletter, do spam, não é mesmo, Raquel? Do spam, entre aspas, né, Lisandra? A gente considera que existem algumas vantagens para você fazer as boas práticas do marketing corretamente. A gente também tem aqui o Rafael Miranda. Ele é pós-graduado em comunicação com o mercado pela ISPM, formado em design pela FAAP. Ele lida com design e marketing online há 4 anos no Brasil e exterior. Trabalha atualmente no terceiro setor, no mesmo ramo, em uma fundação para deficientes visuais. Depois ele vai falar melhor sobre isso, que eu achei muito bacana o trabalho dele. Mas ele vem hoje aqui para falar também sobre a parte boa, os benefícios, a parte interessante do newsletters, do meio list, da parte que a gente deveria... Por que a gente deveria, enfim, se cadastrar numa lista de e-mails para receber e-mails por aí? Boa noite, Rafael. Boa noite, tudo bem? Boa noite, pessoal. Boa noite. Também temos aqui o Dr. Walter Capanema. Dr. Walter, ele já veio aqui falar ele é advogado. E eu vou pedir para o Dr. Walter para ele mesmo se apresentar. Ele tem um currículo muito respeitável. Ele é de comissão de crimes, de tecnologia da OAB, não é mesmo, doutor? Ele vai falar aqui sobre spam. Boa noite, doutor. O senhor pode se apresentar, por favor? Boa noite, Lisandra. Boa noite, amigos ouvintes. Boa noite, colegas debatedores. Bem, meu nome é Walter Capanema, eu sou professor da Escola da Magistratura, eu sou também secretário-geral da Comissão de Direito e Tecnologia da Informação da OAB e cuido agora de uma coordenadoria na Comissão de Crimes de Alta Tecnologia da OAB de São Paulo. Tenho o prazer em poder participar hoje do seu programa. You've got post. De uma carta que a gente usa para escrever romanticamente mensagens de amor, para nos comunicar com empresas, para mandar recados importantes, para comunicar falecimentos, para comunicar nascimentos. De repente, cartas viraram correios, esse tipo de comunicação virou um meio de marketing. E isso muito antes dos meios eletrônicos. E por um acaso, naquela época, isso não era já uma coisa muito agradável, né? Você vê sua caixinha de correspondência lotada, então assim você via aquela caixa cheia de cartas, né? E você, opa, olha como tem coisas para eu ler hoje, como eu tenho correspondência, e quando você ia ver daquilo tudo que tinha lá, você aproveitava uma. Isso quando não eram contas para pagar. E aí, daquilo tudo, aquele universo todo foi transferido e se encaminhou para o quê?
para o meio eletrônico. Só que como aquilo ficou barato, e ridiculamente barato para quem está enviando a correspondência, a massa disso, o volume em que se envia. Por que ainda insistem nesse caminho? Por quê? Alguém consegue explicar para mim? Do porquê que ainda se insiste no newsletter e e-mail marketing? Exato. Por que esse caminho ainda ele ainda está sendo usado com tanto empenho? Ele a impressão que eu tenho é que, como uma cidadã comum, como uma pessoa que é bombardeada pelo marketing de correios, de tanto físico quanto eletrônico, eu não vejo de uma maneira muito positiva. E mesmo assim, continua-se. Então, o problema é quando o e-mail marketing vira spam, quando ele não é solicitado, né? Porque o e-mail marketing é uma das formas mais, atualmente, como eu posso dizer, mais fáceis de se executar o tipo de marketing direto, sabe? O B2C mesmo, com o seu cliente final. E esse cliente, ele recebe esse e-mail marketing porque, na maioria das vezes, ele se cadastrou. Então, ele espera por esse e-mail. E não necessariamente porque ele espera esse e-mail, ele vai abrir esse e-mail, né? Tanto que a taxa de abertura de campanhas desse nível, desse tipo, costumam ser baixas, mas são bem eficientes, né? Os resultados são bem eficientes, apesar de ser baixos. Por exemplo, se você envia 1000 e-mails, se 200 pessoas abrirem, já pode ser considerado um sucesso. Hoje em dia já mudou um pouco, mas alguns anos atrás, um dos principais usos da internet aqui no Brasil era justamente para se ver e-mails, né? E essa ainda é uma das maneiras mais eficientes de se atingir o consumidor. Só que isso já está abrindo espaço para SMS e outros tipos de contato, né? Mas ainda assim é uma maneira efetiva de se conversar com o cliente. Sim. Complementando o que o Rafa está falando, é bem, assim, como ele falou, se a gente souber usar realmente o e-mail marketing de forma com contatos de pessoas que realmente se cadastraram, é hoje uma das melhores formas de contato diretamente com o seu público-alvo, né? A relação de marca que você tem através de um contato via e-mail é muito melhor, é muito mais rápido, é muito mais, assim, efetivo do que quando você, às vezes, fica esperando, liga para o cliente, que acaba se tornando uma coisa meio invasiva. Então, o e-mail marketing ele acaba sendo, quando ele é bem feito, quando ele é bem elaborado, ele realmente acaba trazendo não só retorno para quem recebe o e-mail, mas também para o lojista que está divulgando a sua marca, a sua oferta, a sua promoção. Raquel, eu concordo em termos contigo. Eu ainda acho que e-mail não deixa de ser invasivo. Mas eu concordo com você quanto ao fato de que não deixa de ser eficiente também. Mas é invasivo, sim. Ele é invasivo, só que ele é esperado, né? A partir do momento que você se cadastra, você sabe que em algum momento ele vai chegar no seu inbox, né? É invasivo do mesmo jeito, mas não tanto como a Raquel falou, né? Um telefonema. Você está ali trabalhando, de repente o celular vibra, a pessoa está te oferecendo, sei lá, uma placa-mãe nova do seu computador. Mas tem um detalhezinho. Peraí, vamos lá, ó. Posso fazer uma parte? Pode, só um detalhezinho. Deixa eu completar o detalhezinho aqui. Agora com essas maravilhas e ao mesmo tempo as praguinhas do celular, o smartphone, quando a gente recebe um e-mail fora de um horário adequado, digamos assim, de madrugada, dormindo, final de semana, você também tem a invasão como se fosse de um telefonema, tal qual como se fosse de um telefonema. Isso porque a gente tem um alerta, né? You've got mail. Veja o seguinte, eu vejo que o e-mail vai ser não invasivo, quer dizer, ele vai ser invasivo se o usuário, se o consumidor, o destinatário final, não tiver concordado previamente em recebê-lo. Aí eu vejo que ele vai ser invasivo. O problema é que, normalmente, o usuário final, o consumidor, ele costuma, infelizmente e até injustamente, tratar como iguais, como sinônimos, o marketing direto, o e-mail marketing, com o spam. Isso realmente não é verdade. Eu vejo que o e-mail marketing é eficiente, ele atende diretamente, mas, particularmente, eu vejo que ele precisa exigir, pelo menos, a concordância prévia
do destinatário. There is a message for you. Afinal, spam, o que é spam? Da onde surgiu essa palavrinha? Eu sei que me disseram que eu vi um boato por aí, corre um boato, que spam tem a ver com... A primeira vez que eu ouvi era que era o nome de um enlatado de uma propaganda que estava nas propagandas de um desenho animado. Parece que era isso. Depois que era de um único atum que era vendido numa época de recessão, alguma coisa assim. Qual era, de fato, a história do spam? Alguém sabe contar? Eu até pesquisei isso para escrever um livro. Tem um livro sobre spam, inclusive. Não lembro, sim? Já está para vender. É um livro de 2009 em que conta a história do spam, do aspecto jurídico, tecnológico. Então, o que acontece? Como é que é o nome do livro, doutor? O Spam e as Pragas Digitais. Uma visão jurídico-tecnológica. Qual é a editora? LTR. LTR. E está em qualquer lugar para vender? Como é que é? É mais fácil de encontrar pelo site da editora. ltr.com.br. Então, assim, ó, a gente vai depois subir um post lá no meu site, que é Cybercomportamento. A gente coloca todos os links lá para o pessoal, se quiser mais informações, tá? Mas conta, doutor. Na verdade é o seguinte, surgiu tudo isso da Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, lá nos anos, principalmente em 1940, a Inglaterra foi muito atacada pelos bombardeios da Força Aérea Alemã. Então o que acontece? A produção de comida, de bens, caiu muito na Inglaterra. E quando os Estados Unidos começou a participar da Segunda Guerra, começou a enviar produtos que não fossem perecíveis. E um deles era uma presuntada enlatada chamada spam. Então, durante muito tempo, na Segunda Guerra Mundial, nesse período da Segunda Guerra e um pouco depois do pós-guerra, só se comia spam na Inglaterra. E, por causa disso, o Monty Python, aquele grupo de humor inglês famosíssimo, fez um sketch, uma piada, em que uma pessoa, um grupo de vikings vai num bar e abre um cardápio e vem que tem sanduíche de spam, hambúrguer de spam, batata frita com spam, só tinha spam no cardápio. E veio daí a ideia de que spam seria algo forçado, algo desagradável. E essa ideia se passou para a informática. Mas, olha só, o Monty Python tem um quê de culpa nisso? Tem Monty Python, os nazistas, basicamente tudo no século XX tem a ver com os nazistas. Então, tudo que não presta. Tudo que não presta. Então veja que o spam virou o sinônimo de algo que é forçado, que é jogado em alguém. Algo não solicitado. Seja por e-mail, seja por qualquer outra forma de comunicação. SMS também. Também. Também está valendo. Eu tenho até uma experiência com um SMS, de spam de SMS, né? Uhum. Que eu não sei como anda isso no Brasil, mas principalmente na Europa, uns 3, 4 anos atrás, quando você descia em uma estação de trem, por exemplo, você pegava um TGV para ir para algum outro lugar, quando você descia na estação de trem, você era literalmente bombardeado por cada loja que você passava. Eu não sei como eles faziam isso, era para Bluetooth, eu não sei. Você recebia uma mensagem te chamando para a loja, com promoções, com códigos de promoção, sabe? E coisa que não era solicitada. E era terrível, porque seu celular vibrava, ficava tocando que nem um louco cada estação que você parava. E isso parou, né? Mas ficou por um bom tempo atormentando todo mundo isso daí, o spam via SMS. Interessante, porque, veja, eu tive um problema com SMS esses tempos atrás. Eu não conseguia me livrar de um raio, de um treco ali, que ficava de hora em hora, apitando, me chamando. Esse serviço, sei lá, de ringtone, sei lá do que era. Que eu não sei como é que foi entrar aquilo no meu celular. E eu não conseguia me descadastrar daquilo. Eu tive que entrar na Anatel para me descadastrar. Isso que eu acho o desagradável. E aí que eu gostaria de entender até que ponto, e aí fica uma pergunta, até que ponto esse tipo de marketing realmente dá algum retorno a quem está investindo nele positivo. Porque eu fiquei com tanta raiva daquilo, sabe? Não, mas é mesmo. E as próprias operadoras, às vezes, né, põem
a mão entre as pernas, porque da minha operadora mesmo, não vou falar nome por questões legais, o nosso advogado está aí para... Né, mas eles mandam mensagens assim a qualquer hora do dia, né? E é terrível. Mude seu plano, adquira isso, compre aquilo, sabe? Eu não quero. E eu não me cadastrei para receber esse tipo de mensagem no celular, de tudo, né? E você liga lá, a resposta padrão é sempre a mesma. Não, a gente vai tirar você da nossa lista, tal, mas não dá um mês, tu recebendo de novo. Algumas coisas já estão sendo feitas, né, Elisandra? Pelo menos já tinha algumas regiões, existem alguns órgãos estaduais, municipais, federais, que você pode, nesse caso do SMS indevido, você se cadastra e caso você receba alguma mensagem, um SMS que você não autorizou, que você não solicitou cadastramento, você pode automaticamente entrar na internet e fazer uma reclamação que essa empresa ela é multada. No caso do SMS da ligação de telemarketing. Ah, muito interessante, não sabia disso. Aqui em São Paulo tem. Já existem, em cada estado eu acredito que já deve ter algum órgão que já... Aqui em Curitiba não tem, não. Não? Não. Mas e aí eu queria entrar nessa discussão. Quais são os tipos de spam ou de mensagens que a gente pode encontrar por aí? Porque no caso das que a gente... que vocês falaram, que você se registra para você receber, seriam aquelas que você... vai lá e você diz assim, eu quero receber essa, você preenche um cadastro, mas nessas que vem no celular, essas você também estaria se cadastrando? E quais são os tipos de spam que existem por aí? Porque tem golpes por aí? Que tipos de estelionatos que a gente pode encontrar? Quem pode explicar pra gente isso, doutor? Normalmente, não existe uma classificação precisa. As leis que existem sobre spam no mundo, normalmente elas se preocupam com o spam comercial, quer dizer, alguém que envia uma mensagem eletrônica por e-mail ou por uma outra tecnologia, Facebook, Skype, anunciando um produto ou serviço. Acontece que o spam não ficou preso só esse aspecto comercial. Já existe spam eleitoral. No Brasil já tivemos diversos casos de spam pelo Twitter, spam por SMS de uma candidata aqui do Rio de Janeiro. E foi mais adiante. Hoje em dia nós estamos numa fase do spam criminoso, se é que se pode dizer isso, que é aquela mensagem massificada, enviada principalmente para o e-mail, para capturar os dados bancários dos usuários, que é normalmente o phishing scam, chamado de phishing scam. Então o que acontece? Talvez seja muito mais danoso esse phishing scam do que necessariamente aquela mensagem comercial que é enviada para as pessoas. Como é que a gente identifica isso? É porque normalmente essas são mensagens que são enviadas para o usuário, normalmente por e-mail, e que procuram estimular ou incentivá-lo a executar o arquivo. Então aquela mensagem, cuidado, você está sendo traído, clique aqui para ver as fotos. Isso já é um caso de que você tem que tomar cuidado. Peraí, não conheço essa pessoa, por que está me mandando um arquivo executável para ser aberto? Doutor, mas aí eu vejo muito, eu também sou da comissão, só que de São Paulo, né? E eu acompanho bastante discussões, seminários lá, e muita discussão e seminários pelo Brasil afora. E eu vejo muita orientação sempre assim, porque não clique em arquivos de alguém desconhecido. Tudo bem, aí eu concordo com o senhor. O detalhe é o seguinte, vamos lá. A minha tia, que tem 78 anos, ela recebeu um arquivo e ela não tem essa mãe, ela não tem essa malícia e ela achou interessante e passou para mim. Ela é minha conhecida, mas ela recebeu de um desconhecido, entendeu? Então, assim, a coisa começa a ganhar credibilidade quando ela começa a passar de conhecido para conhecido para conhecido para conhecido. E acontece. O importante é verificar se aquilo que a pessoa está enviando é uma foto, um arquivo executável. E eu até sugiro o seguinte, eu não sei se eu estou sendo até paranoico, mas eu não abro o arquivo executável de ninguém. Quer dizer, se alguém vai mandar um arquivo executável para mim, saiba que vai ser perdido e não vou abrir. Então, arquivo executável por e-mail eu não abro de ninguém, de e-mail ou de qualquer outra tecnologia. Porque é uma fonte de vírus, de vírus ou até mesmo de um programa que tenha... que queira praticar uma fraude bancária. Então o que acontece? O spam ele pode servir de instrumento para a prática de crimes também.
Não, eu concordo com o doutor. Eu também tenho essa prática, mas a gente também tem que pensar que o universo é de crianças de 5 anos que não entraram na escola, mas já estão com o seu computador portátil e até senhores de 70, 80 anos, né? Então, a gente tem esse universo de pessoas que estão assim, à mercê desse universo de ataques, digamos assim. E aí a gente vai fazer como? Edificar essa malícia, essa sutileza digamos, da safadeza. Eu posso me intrometer um pouquinho? Intrometa-se. Não, realmente, como o doutor falou, eles são bem ardilosos, não se deve abrir arquivos executáveis e, por mais que sejam de pessoas conhecidas, ele tem toda a razão, eu não acho que ele seja paranoico, não. Ninguém manda arquivo exe, ainda mais hoje em dia. Isso talvez fosse muito comum lá nos anos 90. Mas tem algumas dicas que as pessoas podem usar para tentar se proteger um pouco mais, porque tem golpes que são bem mais elaborados. Então, por exemplo, ao invés de ser um arquivo exe, ele pode ser um arquivo .bat, ou então um arquivo .bat que foi compilado de alguma outra maneira, que ele aparece como JPEG e você acha que é uma foto. O que eu recomendo é a pessoa sempre manter, lógico, o seu antivírus atualizado, usar o recurso de proteção de spam do seu e-mail, o Outlook tem, não é muito útil, mas, por exemplo, o Gmail tem uma ferramenta muito boa, não só para detectar spam, como você pode reportar um spam também, caso ele caia na sua caixa de entrada, não na sua caixa de spam. Como o doutor falou, evitar abrir arquivos estranhos, se for de algum conhecido, por exemplo, um link para algum lugar, confira as fotos. Ao invés de clicar, você pode ver, por exemplo, o endereço onde esse link está levando. Isso é um pouco mais avançado, mas é só você arrastar o mouse em cima, se for Windows, aparece. Por exemplo, se há algum e-mail se passando pelo Santander, por exemplo, você pode muito bem verificar o link e você vai perceber que não vai linkar para a página do Santander, vai linkar para alguma coisa tipo .santander.ax/00, qualquer coisa, é sempre um endereço aleatório. Mas eu concordo com o doutor e eu recomendo a mesma coisa que ele, não abrir arquivos estranhos e não abrir arquivos executáveis nunca, jamais. Não é muita exigência para o usuário ter que ele ficar colocando os filtros? Não é muita exigência para a gente? Mas é aquela coisa, do mesmo jeito que a gente tranca a porta quando vai dormir, né? Principalmente aqui em São Paulo, que é super violento, a gente tem que tomar cuidado também com a nossa privacidade, nossa vida online. Ainda mais hoje em dia que está tudo mobile, né? O futuro está tudo no nosso bolso, a nossa vida está no Facebook, está no Orkut, está no Twitter. A gente tem que ser muito cauteloso com esse tipo de coisa. A gente tem que se cuidar como a gente se cuida na vida real mesmo, sabe? Que tem muito sem vergonha por aí. E complementando as dicas do Rafael, que ele comentou agora de alguns cuidados que a gente tem, para a gente evitar, por exemplo, quando a gente receber algum e-mail pedindo para a gente encaminhar para a lista de contatos, para a gente não encaminhar para toda a lista de contatos, porque muitas vezes através dessas correntes é justamente uma tentativa de captar o seu e-mail para, numa futura ação, utilizar um spam, um e-mail não autorizado. Então, para complementar essa dica, não responder corrente também, eu acho que é fundamental para que a gente mantenha o nosso e-mail tranquilo, sem incômodo de spam. You've got mail. It's not spam. Mensuração. Como é que a gente faz para mensurar essa coisa toda de newsletter? Porque é uma coisa que vai, como é que você vai saber se chega, como é que a pessoa reage àquilo que chegou na caixa de correspondência da pessoa. Lissandra, posso falar? Oi? Sim. Oi. Então, Lissandra, uma das formas de você fazer a mensuração do e-mail marketing é através de uma ferramenta que é bastante usada hoje aqui no Brasil, chamada Google Analytics. Você consegue fazer uma URL customizada e quando a pessoa clica nesse link, você consegue visualizar essa informação através dessa ferramenta. Tá? Essa é uma das... Peraí. Se a pessoa clicar nesse link que está dentro do e-mail. Dentro do e-mail, exatamente. Aí você, essa URL customizada, ela dispara uma tag
E isso é mensurado através dessa ferramenta de métricas que você consegue utilizar em conjunto com a ferramenta de e-mail marketing. Essa é uma das possibilidades. E a própria ferramenta, muitas vezes, já existem algumas ferramentas que já trazem integradas algumas informações de como você, por exemplo, se a pessoa visualizou o e-mail ou não. Tá? Isso, existem diversas ferramentas. Peraí, como é que é? Dá para ver se a pessoa visualizou o e-mail? O e-mail ou não, exatamente. Você consegue mensurar isso também. Não só se ela clicou, abriu efetivamente o link que você colocou no e-mail, como também abriu o e-mail, né? Porque às vezes a pessoa abre o e-mail, mas não tem interesse no que você vendeu e fecha. Então isso mostra que ela tem interesse na sua marca, mas eu tô me ouvindo. Mostra que ela tem interesse na sua marca, mas nem interesse no que está vendendo. Isso é bom também, é importante ter esses dados, né? Tem algumas ferramentas, por exemplo, na fundação onde eu trabalho, a gente usa o Google Analytics, como a Raquel falou, e a gente usa uma ferramenta chamada Frontier, que é do Direct Mails, né? E essa ferramenta permite a gente ver quem visualizou o e-mail, quem abriu o e-mail, quantas pessoas foram, quantas pessoas deram opt-out, que o opt-out é quando a pessoa não quer mais receber seus e-mails, né? E assim por diante. E assim como o Google Analytics, ela também gera relatórios, gera planilhas. Então, se tiver alguma reunião, alguma coisa, por exemplo, o pessoal do comercial quer saber como é que está indo e tal, já deixa isso tudo pronto para você. É bem simples, na verdade, de mensurar esse tipo de coisa. De qualquer forma, eu estou achando uma coisa extremamente invasiva se alguém sabe, se alguém está monitorando se eu estou abrindo ou não o meu e-mail. Entendeu? Alguma correspondência que está chegando na minha caixa de correspondência. Mas, por exemplo, o Outlook tem uma ferramenta há muitos anos já que permite você ver se a pessoa abriu o seu e-mail ou não, sabe? Eu não chamaria isso de invasivo a partir do momento que você permite que esse e-mail entre, né? Talvez seja ruim para a privacidade, né, da pessoa, a gente ter todos esses dados, mas eu não considero exatamente invasivo. Desculpa, Dr. Walter, eu te cortei. Dr. Walter? O problema é que muitos desses e-mails eles podem conter um código, além de verificar a hora que o usuário abriu, ele pode verificar inclusive o IP dele. Então vai saber até a localização dele, não totalmente 100% como um GPS, mas pode saber até a cidade que o usuário está. Então, nesse caso específico, eu veria sim uma violação à privacidade. Eu concordo com o que o Dr. Walter falou, porque assim, se eu estou assim, num local que eu não queira que aquilo seja tagueado de alguma forma, eu achei isso um tanto quanto não, extremamente perigoso. Eu entendo que da forma como o Rafael colocou, que se eu deixei aquilo aquela informação disponível nas configurações, eu entendi que ele quis dizer assim, se aquilo está disponível nas configurações, então aquilo não é uma invasão de privacidade. E agora eu vou dizer, eu considero que essa possibilidade de deixar disponível nem deveria existir. Todo é que o e-mail ele permite várias formas de controle por parte do remetente. Então ele pode saber a hora que você abriu, se você abriu, o local onde você abriu. Se por um lado isso permite um controle de métrica, que seria interessante para quem faz o marketing, por outro lado, a combinação dessas informações, ela pode sim permitir sem dúvida nenhuma, uma invasão de privacidade. Rastreia o local onde alguém está. É um paradigma que a gente vive hoje, né? Muitas empresas se preocupam em não invadir a privacidade alheia, mas comercialmente falando, ter esse tipo de dados nas nossas mãos é muito importante para saber entender o nosso público, né? Mas por outro lado, é muito perigoso para o consumidor porque ele está completamente à mercê. Mas, ainda mais nos dias de hoje, o pessoal tudo online no Facebook, no próprio celular, no Twitter, no LinkedIn, enfim, privacidade é uma coisa que a gente vai ter que repensar muito com toda essa tecnologia. Até que ponto eu realmente estou, como que eu posso dizer, não seguro, que até que ponto eu estou invisível, sabe? Até que ponto eu tenho a minha privacidade, o meu direito de ficar comigo mesmo sem ninguém meter o bedelho.
Porque hoje em dia é muito fácil você encontrar alguém, principalmente adolescentes, que são especialistas em encontrar pessoas no Facebook, por exemplo. A gente vai até fazer um programa específico para redes sociais. Redes sociais é um post, é um mural aberto, né? É uma coisa aberta. Mas caixa postal é uma coisa fechada, ela é selada, ela é endereçada, é uma coisa fechada. É por isso que a exposição das informações que estão lá, agora fiquei realmente assustada. Eu realmente não sabia, o Dr. Walter não sabia mesmo, Raquel não sabia. Tô besta de saber que alguém pode estar sabendo se eu estou abrindo ou não um e-mail. Se eu estou abrindo, quanto mais se eu vou clicar naquele link não, que está dentro do e-mail. Eu não sabia que no e-mail isso também era possível saber se eu estou abrindo e onde que eu estou abrindo aquele e-mail. Eu queria até complementar a sua argumentação, Lisandra, que assim, então se você pensa assim, então larga a internet, porque na verdade assim, todos os sites que você navega hoje, no Brasil e no mundo, eles têm algum tipo de forma de saber o que você está fazendo no site. Tá? Mas assim, o que nós, como usuários de internet, nós temos que fazer? Evitar navegar em sites que não são muito conhecidos, né? Porque a gente não sabe realmente o que esse site pode estar mensurando da gente. Então, eu acho que é interessante que a gente também se policie em relação a isso, não se cadastrar em sites desconhecidos. Né? Porque a gente não sabe se ele vai usar nosso e-mail para enviar um arquivo que não tem nenhuma procedência, que não tem nenhuma finalidade realmente confiável. Então, assim, toda a internet ela tem alguma forma de controle. Agora, isso eu acho que a gente tem que evoluir em questão de leis no Brasil, talvez, para que a gente possa ter talvez uma política de internet mais precisa para proteger a gente. Mas aí já é algo que deveria, parte política, que deveria evoluir, que eu não saberia te dizer até que ponto a gente vai estar realmente protegido ou não nesse caso. Raquel, eu concordo com você até a parte do e-mail. Até a parte do e-mail eu concordo com tudo. Sabe por quê? Porque até a parte... se você for lá no meu site, eu tenho vários posts que eu falo disso e eu sou da opinião... segundo a minha formação, eu entendo que privacidade está entre as suas orelhas, entendeu? Agora, do que passou do que está entre a sua orelha, não existe mais privacidade. Então, assim, eu concordo com você até, em termos de internet, até o parte do e-mail. E-mail, para mim, no meu mundo mágico da Lisandra Lanja, o e-mail, para mim, ainda era um universo minimamente protegido. Então, Lisandra, mas, por exemplo, vou dar o exemplo do Google, né? Que ele mudou a política de privacidade para integrar os seus serviços e tudo mais. Mas uma das mudanças que já acontecia, mas que agora está mais aberto ao público, é que, por exemplo, se você navega na internet, logado no Google, por exemplo, você tem uma conta do Gmail, você está logado e você está navegando por aí, ele tem uma opção de você desmarcar isso, mas de qualquer maneira, assim como o Facebook, eles gravam o que você está fazendo. Não, isso eu não sabia, peraí, então eu estou fazendo confusão, isso eu sabia. O que eu não sabia era o que você falou agora há pouco, peraí. Então, de abrir ou deixar de abrir, por exemplo, não só o Gmail, ele sabe o que você está fazendo. Eu abri o e-mail, só de abrir o e-mail. Então, é aí que eu vou chegar. Eles não só sabem, a partir do seu e-mail, onde você está navegando, como no seu próprio e-mail, eles leem o seu e-mail, o robô, né, do Google lê o seu e-mail, e ele te mostra, por exemplo, propagandas que dizem respeito ao assunto do e-mail que pode interessar. Isso eu sei por causa do algoritmo. Agora, exatamente, só que esse algoritmo, ele é vigiado, a pessoa sabe o que está acontecendo. Mas isso não é o serviço que eu contratei do Gmail. Agora, se você mandou para mim esse e-mail, você está sabendo que ele está aberto? Se você clicar nele, eu vou saber. Isso que eu não entendi, peraí. É possível, Sandra, saber não só o momento em que essa pessoa abriu o e-mail, como a localidade que gostava. Então, é isso que me assustou. Que o Gmail, que o Google sabia da movimentação do e-mail, isso eu sabia. Agora, que quem mandou sabia também, isso eu não sabia. Mas, Sandra, não é nem esse aspecto do quando o e-mail já foi enviado. A nossa privacidade
muitas vezes, na maioria das vezes, ela é violada antes mesmo do que o e-mail chegue em nossa caixa postal. Porque se alguém nos enviou um e-mail pela internet, ele sabia nosso endereço. E como é que ele soube? Ele montou um banco de dados sem nossa autorização. E essa criação de banco de dados sem nossa autorização, ela viola o Código de Defesa do Consumidor. Se olhar lá o Código de Defesa do Consumidor, lá no artigo 43, ele fala que o consumidor ele sempre deve ser avisado antes, quando vai fazer um banco de dados em relação a ele. Então, antes mesmo do envio do e-mail, já temos um banco de dados, uma ficha sobre a vida do usuário. E essa vida dele, essa atividade dele, vai ser alimentada sempre por suas atividades seguintes. A gente tem que entender que tem tanto o lado ruim como tem o lado bom, né? Assim, muitas vezes a gente recebe um e-mail, fica revoltado, é spam eu não autorizei, mas às vezes a gente muitas vezes esquece que quando a gente acessa um site para preencher uma promoção, a gente clica lá, autoriza o recebimento de parceiro. Então eu sempre falo que é o spam que não é o spam, na verdade, né? Às vezes a gente se cadastra na promoção lá, autoriza o recebimento de e-mails de parceiros. E aí você recebe um e-mail não daquela empresa que você participou da promoção, mas de uma empresa parceira. Então, não é bem um spam, né? A gente tem que se policiar com relação a isso, porque não é só o lado ruim do e-mail, né? Tem o lado bom também. E a gente tem que se precaver de, como eu falei, como o doutor falou também, não abrir arquivo executável, não responder correntes de e-mail para que nosso e-mail não vaze. É como cuidar do nosso número de telefone. Assim como a gente cuida do nosso número de telefone e não divulga para muitas pessoas, a mesma coisa é o e-mail, para que a gente evite também todo esse transtorno. You've got post. Dr. Walter, fazemos o que então? Recorremos aqui. Temos legislação? Como é que está? Em que pé estamos nesse aspecto? Nesse aspecto da legislação, a nossa situação está bastante caótica. O Brasil... O nome é esse. É caótico, já fui logo direto. Porque o Brasil, há 1 ou 2 anos atrás, durante um período do ano, já foi o país que mais enviou spam no mundo. Quer dizer, nós não somos nem um país que tem mais computadores nem nada, mas já conseguimos essa proeza. Por que isso acontece? Em primeiro lugar, nós não temos uma legislação. Nós temos... Yes! You have new mail. Alguém se manifestou aí? Não. Acho que alguém recebeu e-mail. Alguém recebeu e-mail, alguém viu spam. Lisandra. Opa, o Sérgio chegou. Mas vamos ver se o doutor Walter... Não, acaba o raciocínio, por gentileza. Vamos lá. Doutor Walter. Sobre isso. E, normalmente, os poucos casos que chegaram ao judiciário foram pouquíssimos. O juiz tem que julgar. O juiz não pode dizer, olha, não tem lei, eu não vou julgar. Ele tem que julgar com analogia, com os princípios, ele tem que dar um jeito de julgar. E no primeiro caso que chegou aqui no Brasil, lá na região centro-oeste, a juíza que apreciou falou o seguinte, olha, o spam, ele é como se ele é muito semelhante com aquele folheto que se entrega na rua, um panfleto. A pessoa, se receber, ela pode receber ou não, então não tem nenhum aborrecimento aí. Se comparou um panfleto em papel ao spam eletrônico, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. E um caso mais recente, que talvez seja o grande precedente que chegou no Superior Tribunal de Justiça, foi a história de um rapaz que recebeu spam de uma boate. Dano moral já está evidente, vai explicar isso para a esposa dele. Então ele recebia o e-mail de uma boate striptease, procurou se descadastrar, a boate continuou enviando e-mail. Então ele entrou com uma ação judicial para que fosse cessado o envio dessa mensagem e que ele recebesse um dano moral. No final das contas, o que o Poder Judiciário entendeu? Que o spam é um mero aborrecimento. Ele que tratasse, ele destinatário, o usuário, que tratasse de arranjar um filtro e se virar. Então, aqui, sempre a vítima que se vire, né? Exatamente. You have 937 messages, all of which are marked urgent. A Raquel me passou um PPT, que é um veículo de baixo custo. Eu concordo, Raquel, é um meio de baixo custo, né? Baixo custo para quem envia. Porque para quem recebe, que tem que pagar para receber,
Não é, porque a gente tem que pagar. Por exemplo, se você está usando um 3G e o e-mail ele é muito pesado em termos de conteúdo, ele consome toda a tua banda, né? Mas depende, Elisandra, como a gente falou, na verdade, né? Se você receber um e-mail, digamos que você não recebeu um spam, você recebeu um e-mail marketing, né? Você está ciente que em algum momento, você vai receber um e-mail, né? Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Em algum momento você vai receber um e-mail. Então, assim, e a partir do momento que você se disponibiliza a ter um telefone celular, um smartphone que tem internet, você sabe que você vai ter o custo da banda de uso do 3G para você receber seus e-mails. Se você se cadastrou numa empresa e você acha que você está sendo incomodada demais, cabe a você, como usuária, de se descadastrar, entendeu? Dá o opt-out. Então, você se descadastra e a empresa não vai te mandar um e-mail. Não, eu concordo com isso. Não é essa a questão. Eu estou argumentando o seguinte, que sim, é um meio barato, mas é um meio barato para quem manda, porque o custo foi para o usuário. Eu não estou dizendo que não é, entendeu? Eu estou só mostrando que o custo continua existindo, só que ele foi para quem está recebendo, porque quem paga a banda para receber. Sim, mas tem uma grande vantagem, por exemplo, Alessandra, se a gente como mulher, a gente gosta de se cuidar. Vamos pensar num caso assim, eu me cadastrei para receber um e-mail marketing de uma empresa X que trabalha com produtos de beleza. Eu recebi um e-mail, tudo bem, paguei o 3G, alguns centavos paguei o 3G, mas eu recebi uma promoção com 50% de desconto para fazer um day spa, por exemplo. A vantagem que eu vou ter em relação a essa promoção é muito maior do que o custo que eu teria de utilizar o 3G para ler essa mensagem. Então, a partir do momento que você se cadastrou, você tem uma relação de marca com essa empresa e você está se dispondo a receber alguma promoção diferenciada. Então, a gente tem que olhar também pelo bom lado. Não, eu entendo. Eu não tô dizendo que, enfim, que é uma coisa de total ruim. Veja, eu tenho cadastro em uns que acho super bacana. Eu tô cadastrado em um que todo dia ele me manda ele me avisa qual é o aplicativo da Apple que está de graça naquele dia. Veja, para mim é vantagem, entendeu? Não estou dizendo que é ruim, eu estou só dizendo que o custo ele não desapareceu, ele mudou, ele se deslocou, entendeu? Mas foi o que a Ana falou, é uma questão de custo-benefício, né? De relação entre o cliente e o fornecedor. Uhum. Mas eu acho que compensa, por exemplo. Eu tenho um caso para contar da minha tia, aquela mesma tia de 78 anos. Eu tenho uma história muito interessante para contar. E eu conto daqui a pouco. Primeiro eu vou deixar o Sérgio participar. Sérgio, você está aí, Sérgio? Agora sim, desculpa, boa noite a todos. Ive, Lisandra, Dr. Wagner, demais ouvintes, demais integrantes do Skype, que estão no Skype, online no Skype. Boa noite aos ouvintes da rádio. Paralelamente à discussão, ao debate de vocês, eu estava acompanhando uma reportagem sobre a Ilha Castro, vulgarmente conhecida como Cuba, né? Que nem sonha em debater aquilo que vocês estão debatendo. Quer dizer, nem sonha, nem sabe que a internet existe. Ou se sabe, é limitada nisso pelo governo, né? Então, assim, é uma discussão saudável que está tendo aí, que vocês estão tendo, que eu agora participo. Existe legislação no Brasil, projetos de lei extremamente toscos, no sentido de limitar a expressão da internet. É bom que se diga isso. Uma vez, acho que eu comentei isso com o Bruno Werneck, ou com o Lucas Lopes, não sei, que tem projetos ditatoriais, e o que comanda toda essa parafernália de quebra de privacidade, de e-mail e tudo mais, são duas palavrinhas, eu acho que é bom senso. Exatamente. Restante... Exatamente. Concordo o que rege plenamente. tudo na vida, né? O que rege tudo na vida, né? É o bom senso. Então, eu vou contar a história da minha tia. Minha tia tem 78 anos, ela não gosta de internet, ela não gosta. Ela se viu obrigada do público que se vê empurrado a se informatizar.
Porque ela gosta de ver as coisinhas de televisão dela, né? Artesanato, culinária. E como tudo é marketing, dão a receita tudo pela metade, né? Aí o apresentador diz, agora peguem a receita na internet, que agora a gente vai falar de Top Term, TechPix, e largam a receita pela metade e dizem para a audiência buscar a receita na internet. Ela, cansada disso, foi aprender a lidar com a internet. E ela enche a minha caixa de correspondência de corrente. Gente do céu, é uma coisa, é de morrer aqui, sabe? É o dia inteiro recebendo aqueles desenhinhos e recadinhos e orações e etc e tal. Mas eu, né, não acho nada assim de uma senhora de 78 anos, que aos 78 anos sentou na frente de um computador para aprender a lidar com aquilo e aprendeu. Eu um dia estava conversando com ela e eu comecei a perguntar para ela o que ela achava de lidar com a internet e essa vida e tal. E o que ela achava da experiência. Ela disse que não gostava e tal. Eu perguntei, já fez compras? Como é que foi? Chegou direitinho? Achou difícil? Achou fácil? Esses dias eu recebi um e-mail. Então, Raquel, eu entendo o que se diz. Não estou dizendo que eu não entendo o que se diz. A questão é, eu só estou dizendo que o custo ainda não desapareceu. Aí ela disse, não, esses dias eu recebi um e-mail, acho que, não sei, dessas grandonas aí, dessas empresas bem grandes, dizendo assim, compre 5 refratários por R$50. E comprou. Aí eu me arrependi de não comprar 2 daqueles. E comprou, e foi clicando lá conforme ia orientando o e-mail, né? Então ela não copiou como manda o figurino, como todo mundo orienta. Não é assim, doutor Walter, não é assim, Rafael, não é assim, Raquel, que a gente orienta. Copiar o endereço, escrever lá direitinho. Só que, vocês já viram como é que é o endereço de uma promoção? Ele tem zilhões de números, ele não é um endereço simples, ele tem SDF com símbolos de sei lá o quê. É um endereço gigantesco. E ela foi clicando e fez a compra bonitinha e chegou na casa dela e ela disse que se arrependeu de não ter comprado 2. Qual foi essa experiência? O que eu quero contar dessa experiência? Ela disse que ela comprou, eu disse, mas o que chamou a atenção para comprar naquele e-mail? O preço, porque veio por e-mail, porque era uma chance de comprar pela internet? Qual era o barato? Não, é porque chegou assim. Cara, senhora fulana de tal, daí é o nome dela, né? Então, assim, para ela, o que ali fazia diferença para ela comprar era que chegou nominal o e-mail. Então, ela não entendeu que aquilo lá era para qualquer um. Aquilo lá era para ela, pessoalmente para ela. Então, se era para ela, não era para mais ninguém mais nesse mundo. E aquilo fez com que ela desse atenção àquele e-mail. Ela comprou e ficou feliz, deu certo. E que bom que não era um phishing, não era qualquer coisa parecida. Mas ela não tem todas essas artimanhas que a gente... invariavelmente ela manda para mim e-mails que tem outros links que eu vejo que são bem sinistros. E ela possivelmente ela deve ter clicado nesses. E o que eu quero dizer é, assim como ela teve sorte em uns, ela também deve ter tido alguns azares, né? Então, eu acho que o e-mail ele tem suas vantagens, o marketing no e-mail tem suas vantagens. Esse não foi um e-mail que ela se cadastrou, não. De alguma forma caiu lá na conta dela esse e-mail, entrou lá. E por sorte ela acabou virando uma cliente deles. Mas não é uma coisa que foi solicitada por ela, que foi buscada por ela. E que deu certo. Eu tenho um e-mail do meu site, o meu site é cybercomportamento.com e o e-mail do meu site é cybercomportamento@cybercomportamento.com. É um site voltado à vida online. Eu recebi essa semana um e-mail de telhas
fazendo propaganda de telhas. Alguém me explica isso, por favor? Entendeu? Então, assim, o que a gente vê no final das contas é um erro grosseiro. Mas foi o que o Sérgio falou, é a questão do bom senso da parte da pessoa que está divulgando o seu e-mail. Você pode querer queimar a sua marca, por exemplo, você nunca mais vai comprar telha se você um dia for comprar, mas você não vai comprar com esse pessoal, entendeu? É tudo uma questão de bom senso mesmo, isso foi o que o Dr. Walter falou. Você pode nunca ter ouvido falar da pizzaria da esquina, mas você recebeu, contra a sua vontade, você sem saber, um panfleto anunciando essa pizzaria, você foi lá, comprou e gostou, que foi o caso da sua tia, entendeu? Como poderia ter ido lá comprado e a pizza tivesse dado um piriri. Há vantagens e desvantagens, e foi o que o Sérgio falou, o que rege é o bom senso da pessoa que está querendo vender. Eu jamais vou querer divulgar a minha marca, por exemplo, invadindo o e-mail e o espaço pessoal dos outros, né? Porque isso é se queimar, é pedir para ninguém comprar. Tudo a questão do bom senso, como o Sérgio deixou bem claro. Né? Dima? Até falando um pouco aí a respeito de bom senso, mas também de tudo que todo mundo falou um pouco até agora. Bom senso não existe na sociedade de consumo. Existe a necessidade de se vender, criar demanda para as nossas ofertas. Né? Então, a questão de geração de spam se perpetua por conta de mercados que ainda não conseguiram ter seu público, não conseguem gerar newsletters. Portanto, assim, só o fato de existir spam já demonstra a falta de bom senso, e esse bom senso vem disso. Né? Cuba não tem esse problema, porque lá não é uma sociedade de consumo. Né? Então, provavelmente, a gente não pode aplicar Cuba dentro da regra. A gente pode aplicar Cuba dentro do que a Rachel estava falando junto com a Lisandra a respeito da privacidade nos e-mails. Então, só para fechar um resumo disso tudo, eu acho que entre todos esses pontos que eu falei, a gente não tem mais como ter essa questão de privacidade, que nem a Rachel falou, porque a gente é no mundo. A gente não está mais online, offline. Isso é um discurso da própria Lisandra. Nós estamos no mundo, seja online, seja offline. E offline nós também somos filmados por câmeras, e offline a gente também tem nossos passos... Mas está cortando aí. Seja via Serasa, seja via outros meios também. Oi? Está cortando? Cortou. Mas deu para pegar alguma coisa do que eu falei? Deu sim. Não, Dimas, eu volto a reafirmar que a vida ela é online mesmo quando a gente está no modo analógico, ela é online. Eu só vou reafirmar. A correspondência, ela é desde que eu era pequenininha, quando eu tinha 2 aninhos, meio aninho, quando eu estava dentro da barriga da minha mãe. Eu acredito, eu não sei, o Dr. Walter pode me dizer melhor isso, eu acredito que seja uma das primordiais na lei, que a correspondência é inviolável. Então, assim, ela é inviolável. Está até previsto na Constituição. Seria a última fronteira, seria isso. A última fronteira da privacidade. Exatamente. Para mim, isso aí hoje ficou, eu estou de cara. Entendeu? O servidor ali, o serviço que eu contratei para me trazer a correspondência, o serviço do correio, eu considero, não é aceitável, mas eu considerava que ele tinha acesso à minha movimentação no e-mail. Agora, quem mandou, se você me mandou a mensagem, você saber aonde que eu estou, em que lugar no mundo eu estou abrindo essa mensagem, aí eu já fiquei meio tô besta. Somos dois. Não é exatamente a coisa mais bonita, mas, por exemplo, o seu celular também te denuncia, tanto que a polícia sabe hoje em dia onde o suspeito estava pelo celular dele. Concordo, Rafael, mas o celular ele tem outro aspecto, ele não tem um aspecto de correspondência. Sim, eu concordo na parte da parte do usuário, que isso é uma coisa negativa, porque te priva da privacidade, é cacofônico, né, mas... você não tem a privacidade nem na tua correspondência, que foi como você deixou bem marcado. Mas nem tudo é só o lado negativo da coisa, tem o lado positivo também, né? Eu gosto de receber informes de empresas, eu gosto de receber propagandas, informações de empresas,
eu gosto, eu recebo da comissão de crimes de crime de tecnologias, vai ter tal evento, estamos em tal momento dos trabalhos. Eu gosto de ter isso, eu gosto de ficar informado sobre os acontecimentos. Isso eu não acho ruim. Como eu disse, eu acho que a dimensão disso é ser redefinida, tanto para um lado, tanto para o lado de lá de quem está aplicando isso do mercado, quanto para o lado de cá de quem tem que se dispor a isso. É o seguinte, eu vejo que hoje em dia o spam ele é praticado apenas pelaquela empresa pequena que não pode competir. Eu, infelizmente, eu já recebo há um bom tempo, já é quase uma companhia diária, um spam de produtos que uma grande empresa de varejo do Brasil manda todo dia. Eu até que me dei o trabalho de fazer algo que não se deve fazer, que é clicar naquele link se descadastrar. Eu cliquei. O que aconteceu? Eu comecei a receber spam não só da empresa, como dos seus parceiros. Castigado. Mas o que é importante é que, apesar de tudo que a gente está vendo, não quer dizer que o marketing eletrônico, o marketing digital, seja ruim. Ele, quando praticado respeitando o consumidor, ele é maravilhoso. E o melhor exemplo daí, e aí o bom exemplo a gente pode citar, é o da Amazon. Ela manda um e-mail para quem é cadastrado, conhecendo um pouco dessa privacidade, que aí seria controvertido, mas ela conhecendo os seus gostos de compra, seus gostos literários, ela envia diariamente para você, com a sua autorização, as promoções de acordo com as suas preferências. Isso é ótimo. Seria muito bom se a gente conseguisse enxergar esse comportamento aqui em algumas empresas, né? Só complementando o que eu havia dito e acrescentando também, gente, vamos ser sinceros, né? Comprar via internet é maravilhoso. Você tem comodidade, você faz as coisas direto da sua casa, você não precisa sair, né? Você paga via cartão de crédito, nem dinheiro, nem mais dinheiro você precisa. Tem um vlogueiro na internet que, não vou citar por questões óbvias, mas ele defende a livre regulação do mercado. Eu entendo que tem que ter não é uma regulação, é um sistema de freio e contrapeso, porque senão vira essa bagunça que está aí hoje. O mercado é livre, eu vejo assim, o mercado é um adolescente, né? Um adolescente que quer tudo, o limite dele, ele não tem limite. Então, por isso que eu disse o que eu falei no bom senso, né? A Amazon, eu já tive a oportunidade de fazer compra dela, já que ela foi citada, ela disponibiliza no meu e-mail aquilo que ela vê que eu compro, né? E que eu gosto, e por aquelas preferências ela, né, manda aquilo lá que eu necessito, ou que eu possa estar necessitando, né? Agora, consumismo, sociedade consumista, isso tem que ser revisto também, porque tem aí, né, hoje em dia, a consciência ecológica, consciência de, né, demanda de recursos e tal, isso tem que ser preservado, quer dizer, educação também, educação de consumo, também isso eu acho que seria válido para meio que frear esse impulso juvenil do mercado. You have mail. Raquel e Rafael, como é que dá para fazer marketing usando o e-mail sem queimar o filme? Eu vou deixar a Raquel falar primeiro, porque ela é mais experiente do que eu a respeito disso, mas acho que são duas imagens diferentes, né? Eu, por exemplo, no momento eu trabalho com marketing do terceiro setor. Então a nossa intenção não é vender, a nossa intenção é ganhar. No sentido de ganhar atuadores, ganhar mantenedores, esse tipo de coisa. Então, Raquel, se quiser ir primeiro, fica à vontade. Depois eu complemento. Ok, obrigada. Aí depois o Rafael também já vai falar da fundação, né? Isso, já aproveito e puxo uma palhinha já. Ok. Eu acho assim, baseando no argumento do Sérgio, realmente é questão de bom senso. A gente tem hoje disponível na internet o código de autorregulamentação que foi desenvolvido por vários órgãos que regula algumas formas de você fazer o e-mail marketing de uma forma saudável, né? Dentre elas, por exemplo, só enviar realmente para a sua base de dados. Colocar no assunto do e-mail do que realmente se trata o e-mail, e não um assunto diferente do que realmente você está tratando no corpo do e-mail.
colocar o nome do usuário, colocar a opção no corpo do e-mail para que o usuário se descadastre em caso dele não querer continuar recebendo os e-mails da empresa. E eu acho que, primeiro, realmente ter o bom senso, eu acho que baseia tudo isso, né? E eu posso até deixar disponível para você depois, Lisandra, um link onde tem todo esse detalhamento desse código de autorregulamentação do e-mail marketing no Brasil, para você disponibilizar para os seus ouvintes aí, para eles ficarem sabendo, porque são vários detalhes, e eu coloco na apresentação para você divulgar para o pessoal. Super importante. Eu Tá acho bom? que, sabe que duas coisas que eu acho que uma coisa, particularmente para mim, para Lisandra, é descobrir onde fica a lógica e vem de paciência, que particularmente Acha para nós que eu também estou procurando. Eu vou comprar também. eu estou descobrindo que nós temos que descobrir outra coisa, onde que tem a fábrica do bom senso, porque Não só com a internet, né? Com relação à paciência e com outras com tudo você vê coisas que acontecem. é uma falta de noção das coisas. Não sei se a impressão que eu tenho é que parece que precisa exagerar nas tintas para conseguir ser notado, fazer a diferença. Mas é como a vida real, né? Tudo vai do que você quer fazer e você tem que pensar nas consequências das suas ações, né? O bom senso, como a gente está taxando bem agora, tudo é bom senso, né? Mas foi como a Raquel falou, tomar cuidado para o título não ser ambíguo, para você não acabar enganando a pessoa, sabe? Ludibriar a pessoa para clicar e abrir o seu e-mail. Deixar o opt-out à disposição da pessoa e ter certeza que não vai ser um link malicioso, como por exemplo o Dr. Walter citou, que ao invés de se descadastrar, você vai se cadastrar em outros lugares. É bem complicado. Eles se vingam. Se vingam, é complicado. Ficar descadastrado em todo. There is a message for you. Isso é muito engraçado. Outro dia, desculpa, outro dia eu recebi um e-mail falando o seguinte, que quando, por exemplo, o pavão quer, né, acasalar, ele simplesmente abre o leque de suas penas, de sua cauda, a fêmea se interessar, acasala. Ser humano, não. Ser humano, quando ele quer fazer alguma coisa, ele chama atenção mesmo. Desde o tempo da caverna, quando alguém achava uma comida atraente, ou alguma coisa, né, para comer ou para fazer que era interessante, ele berrava, ele gritava, ele batia tambor, fazia escarcéu. Então, a internet é uma evolução disso, quer dizer. Interessante, eu achei esse achei esse e-mail muito bacana. You've got Post. O Caio vai contar pra gente como é que é o trabalho dele no terceiro setor com internet e com newsletter. É engraçado porque é um caso bem específico, porque se trata de uma fundação para deficiente visual, né? E eles são os primeiros a querer mexer com o computador. Né? Ao contrário do senso comum, que a gente acha que deficiente visual não mexe com tecnologia, ou pelo menos evita. Eles eu sou são... deficiente visual. Ah, você é deficiente visual? Então você está bem do que eu estou falando, né? Eu tenho baixa visão. Em português, claro, eu enxergo pouco. Enxerga pouco. Mas a única coisa que eu não posso fazer é dirigir. O resto, até pular de paraquedas, eu... Então, exatamente. Pode fazer de tudo como qualquer pessoa que não é portador de alguma deficiência, não tem alguma deficiência. Rafa, você pode falar o nome da fundação? Ou não? Oi? Você pode ou não pode falar? Posso, claro. Então conta pra gente o nome da fundação. Ele trabalha numa fundação tão benquista aí. Sim, eu trabalho na Fundação Dorena Nobel para Cegos. A gente já há 65 anos reabilita, né, as pessoas com deficiência visual. E a gente tem a maior gráfica braille da América Latina. E todos esses dados que quem tiver mais interesse, por favor, entre no site Fundação Dorina, né, de fundaçãodorina.org.br. É um site 100% acessível, até para quem tem cegueira completa, cegueira total. A gente vem fazendo um trabalho muito forte de e-mail e mídias sociais, justamente por causa da demanda das pessoas com deficiência, que gostam disso e que se mantêm atualizados com isso. E a gente tem que tomar um cuidado extra com os nossos e-mails, que é mantê-los acessíveis, né? Então, não só a questão do bom senso para ele não virar spam, mas a gente também tem que deixar o e-mail acessível, que é 100% HTML, ter a descrição das imagens, no caso da pessoa que não consegue enxergar, não consegue enxergar mesmo, né? E bom, tem que ser descrito por áudio. Tem que ter um áudio ali dizendo, a gente tem tal coisa. Então, no caso da pessoa que não tem baixa visão, que é a pessoa que não enxerga,
de tudo mesmo, que é a pessoa que não consegue ver, propriamente dito, ela navega no computador usando um leitor de tela, que é o DOSBox, ou então o JAWS, né? E esse leitor de tela, como propriamente diz, ele lê a tela. Então, se o e-mail é só imagem, não vai aparecer nada para a pessoa, o leitor não vai ler nada. Então, essas imagens têm que estar escritas, por exemplo, no canto superior esquerdo, há uma imagem de um sol, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Desse jeito. E depois a sua mensagem. A gente tem que ter um cuidado extra também, que é de descrever as imagens, escrever o e-mail para a pessoa. Né? Você falou que você trabalha com newsletter para ganhar. Isso, exatamente. Não só isso, né? Escreva um pouquinho melhor isso. É assim, por exemplo, a gente junto com o pessoal da captação, a gente desenvolve projetos para angariar recursos, para manter contato com nossos mantenedores, para... Enfim, na parte de captação é captar mesmo, né? E desculpa, falando. Isso é delicado, porque, veja, a gente recebe muito e-mail, pelo menos eu recebo muito e-mail, assim, ajude esse cachorro que está debilitado, ou então repasse esse e-mail com essa, daí tem uma foto de alguém que está desaparecido, e assim vai. E isso, às vezes, está escondendo atrás alguma informação, algum vírus que tem um conteúdo malicioso. Exatamente. Então, assim, no embalo de um monte de e-mails maliciosos, um que tem boa fé, como o de vocês, acaba perdendo espaço. Pode passar desapercebido, né? Mas o cuidado que a gente tem foi o que a Raquel falou, né? Porque, veja, eu recebo muito disso. Estou muito ligada ao pessoal que cuida dos cachorros e tal. E aí você vai, tipo, isso aqui tá com cara de tem vírus, tem cara de tem vírus, tem cara de tem vírus. E às vezes eu fico pensando assim, esse aqui tá com cara de tem vírus, mas pode ser que não e tal. E às vezes eu fico pensando. E isso que eu estou dizendo, às vezes vocês acabam perdendo espaço e vocês ou qualquer outra manifestação do tipo pode perder espaço por conta dessa enxurrada que tem dos mal intencionados. Exatamente, mas a gente toma uma série de cuidado, como por exemplo o que a Raquel citou, mandar e-mail somente para a sua lista, né? Então a gente só manda e-mail para aquelas pessoas que realmente se cadastraram e querem receber esses e-mails, né? Mas como que a gente aumenta essa lista de e-mails, já que a gente só manda para quem quer receber? Através de eventos, através de, voluntários, esse tipo de coisa. A gente aumenta a nossa lista pessoalmente. A gente não aumenta comprando a lista de algum outro lugar, de uma maneira ilícita, qualquer coisa do gênero, sabe? A gente toma cuidado justamente para que os e-mails que a pessoa recebe, ela realmente pediu por aquele e-mail. E a gente evita também mandar e-mails em horários inoportunos, sabe? Por exemplo, tem uma empresa, uma loja de eletrônicos, muito grande aqui no Brasil, por sinal, e eu recebo e-mail marketing deles. Eu gosto de receber as promoções, eu gosto dos e-mails, fui eu que me cadastrei, mas os caras me mandam e-mail 1h da manhã. You've got mail, baby, yeah! E daí eu alerta, né? Exatamente. E é aquela coisa, foi o que a gente pontuou, é a questão do bom senso, né? E a gente toma muito cuidado com isso. Mas o nosso principal cuidado mesmo é para o deficiente visual, que tudo que a gente faz lá é em prol deles, né? Colocar lá disponível, inclusive, para quem quiser receber esses e-mails voluntariamente. Eu só quero deixar uma dica, eu não sei quem tem dica, que passe também as suas dicas, mas eu quero deixar uma dica assim. Eu tenho um e-mail que ele é para trabalho, eu tenho um e-mail que é para... Isso também serve para MSN, para Skype, etc. e tal. Eu tenho um e-mail que é para amigos, eu tenho um e-mail que é para esse tipo de cadastro em lojas, cadastro em restaurante, quando você vai, essas coisas assim, para quando você vai em promoções de shopping, coisas desse tipo. E assim eu consigo administrar, porque daí eu ponho alertas nos celulares e computadores. Esse eu quero receber imediatamente e quero ser alertada quando chega. Esses eu posso ser notificada só uma vez por dia. Eu acho que esse é um recurso que a gente pode buscar. Mas ainda assim eu acho que fica
uma driblagem, a gente acaba fica driblando o sistema. Doutor Walter? Desculpa interromper, na realidade a gente não fica 100% protegido, mas essa sua dica é muito importante, ou seja, você ter um e-mail apenas para se cadastrar nos sites, um e-mail que vai estar sempre cadastrado para receber essas mensagens. E uma outra dica é tomar sempre cuidado com esses arquivos executáveis. Não é à toa que o Gmail não aceita mais arquivos executáveis. E uma forma que os criminosos estão utilizando para tentar contornar isso é, ao mesmo tempo que eles enviam o e-mail criminoso, eles colocam um link para o usuário aí sim fazer o download. Porque você não tinha não execute ou não faça download de nada, de arquivo nenhum. Nem de PPT. Exatamente. Não, eu estou falando do PPT, que o PPT tinha bastante filtro. There is a message for you. Para vocês darem suas considerações finais, também dá o e-mail, se quiserem dar seus e-mails e também receberem seus suas newsletters e seus spams nas suas caixas postais. E olha que vai ser voluntário, hein, gente? Nada de reclamar depois. E Twitter, o que for de interesse divulgar para contatos. E se quiser também dar dica para o pessoal sobre como se proteger e quais são as boas práticas para newsletter. Eu vou deixar meu blog, Elisandra, e vou estar deixando disponível depois no meu blog o link do PPT que eu te mandei no slide diário para o pessoal ver mais ou menos o resuminho dessa diferença do newsletter, do spam, com algumas informações importantes. E os links também para o código de autorregulamentação do e-mail marketing, todas essas informações eu vou estar deixando disponível no meu blog, no meu Twitter, todos os meus contatos estão lá. Conteúdo multiplataforma.blogspot.com. Tá? Lá vocês vão encontrar essas informações, os links, meus contatos. Se precisar, pode mandar um e-mail que não seja spam, por favor. Não vale trollar a moça, hein? Porque, por favor, hein, gente? Desde que o programa estreou, fora a Ive, que ela é já parceira, porque ela é da rádio, ela é a primeira convidada moça, porque só tenho convidado os homens. Então, por favor. Rafa? Bom, eu vou deixar meu Twitter, o @Rafael Miranda, tudo junto. Eu trato de assuntos como tecnologia, internet, marketing, e pode me seguir, a gente vai trocar bastante informação, vai ser bem legal. E eu tenho um site, só que ele está tão desatualizado, eu não sei se compensa, mas lá você pode achar meu Facebook, outras coisas que você mencionar, é o rafaelmb.com.br. Mas também você passa pra gente o da Doreen Anorin. Passo, claro, com o maior prazer. Por favor, visitem, vai ser super bacana. A gente está ampliando o nosso centro de memória, que vai ser tipo um museu bem grande, bem legal. Fundacal Dorina, de Fundação Dorina, tudo junto, .org.br. Dimas, você tá aí? Eu tô vendo que o pessoal já está se despedindo, né, Lisandra? Então você vai se despedir também ou não? Faço parte do grupo Era Transmídia. A gente se preocupa inclusive com essa questão de spam e newsletter, porque isso também é uma mídia, né, assim como os panfletos de rua. Então, obviamente, isso é parte também do nosso interesse. Eu vou deixar aqui o meu contato, né, que também é o @dimasdion. E obrigado aí pelo convite, Lisandra. Estou sempre à disposição aí para tentar auxiliar com alguma visão aí de um psicólogo, sociólogo, filósofo, aqui que é a minha parte. O Dimas, ele me deu um help muito, muito grande nesse programa de hoje, da semana passada. Ele é colega, porque eu também sou psicóloga, e foi ele que me passou a indicação da Raquel. Então, ele assina o programa de semana passada e o dessa semana. Obrigada, Dimas. Doutor Walter. Obrigado a vocês. Oi? O site é Walter W. Capanema, o meu site, walterwcapanema.com.br. Lá eu tenho artigos, vídeos, posts, documentos, tudo sobre spam, direito eletrônico, questões de privacidade. E tenho também meu Twitter, @WalterCapanema, também com W. Também tem um livro. Expõe as pragas digitais. Digitais. E tem um link na minha página. E a gente compra por lá. You've got post. Bom, eu vou me despedindo por aqui. Boa noite a todos. Foi um programa muito bacana. Eu acho que rendeu alguns esclarecimentos para mim, pelo menos. Chocado com a história de que sabem quando que eu estou abrindo e onde que eu estou abrindo o e-mail, porque e-mail era a minha fronteira do imaginário da Lisandra Land, entendeu? Eu ainda achava que lá era um lugar protegido.
Muito obrigada pela presença de todos. Estou indo, estou partindo. You've got mail. It's not spam. There is a message. You've got mail, baby, yeah. You've got mail. You've got mail. You have new mail. You've got 854 spam mails in your postbox, which will be erased in 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. You have mail. You've got mail. Yes. You have new mail. Yahoo! You have 937 messages, all of which are marked urgent. You've got post.